pilotagem e manutenção de computadores, voltado para indivíduos e também pequenas e médias empresas que não possuem setor de TI próprio. Os nossos colaboradores eles serão treinados e contratados de maneira rígida para que a gente possa assegurar que eles não só vão oferecer um serviço técnico de qualidade, mas também empatia para os nossos clientes que precisam dela. Mas, como essa ideia é só uma ideia, a gente vai tirar ela do papel e tem que provar que ela pode sim se tornar uma realidade. Analisando o mercado, nós podemos ver que nos últimos anos, empresas médias e grandes investiram 9% do faturamento líquido delas em TI. O Brasil é um dos únicos países que foca por igual nas 3 fases da digitalização de pequenas e médias empresas, sendo ela a conscientização, a implementação e também a manutenção digital. Além disso, a terceirização no Brasil hoje em dia é sim uma realidade. O déficit de profissionais de TI está cada vez mais alto, o que mostra sim que cada vez mais será relevante a terceirização por parte dos funcionários e será cada vez mais aderida por parte das empresas. Indo para pessoas, nós podemos ver que nos últimos anos, 80% dos idosos estavam desconectados. E não só estavam desconectados, como estavam buscando se conectar, como por exemplo através de programas como o Idoso, que foi criado em 2003, e foi altamente aderido por parte dos idosos. Mas, como dados brutos são apenas dados brutos, nós também realizamos as nossas próprias pesquisas. As nossas pesquisas foram respondidas por 141 pessoas, entre todas as faixas etárias, incluindo idosos, mas em sua maioria pessoas entre 35 e 50 anos, e também 17 empresas de pequeno, médio e grande porte. 69% das pessoas que têm sua maior dificuldade ao comprar um computador são não saber o que é necessário para a sua necessidade no momento, não saber diferenciar as opções disponíveis no mercado e, principalmente, não saber onde encontrar informações de confiança, que é exatamente o que a Reparatec procura sanar com esse atendimento empático. E 70% das pessoas consideram extremamente importante que o consultor entenda claramente as suas dúvidas, o que reforça também uma alta demanda por consultorias especializadas e personalizadas. 47% das empresas dizem preferir modelos de contratação com manutenção de visitas periódicas, o que também reforça uma alta demanda por planos empresariais, que é exatamente um dos produtos da Reparatec. E algumas empresas tiveram problemas com empresas terceiras de TI, como alta demora no atendimento, falta de conhecimento técnico e também problemas não resolvidos. Mas quanto custa para tirar a ideia do Reparatec do papel e transformar ela numa empresa de verdade no mundo real? O nosso custo ele não é barato porque o que a gente quer vender não tem preço. Porque você não vai entrar em lugar no mercado e achar um potinho de vidro com empatia 5,99 ou qualquer outro valor, para falar a verdade. Então o nosso custo ele começa em 86 mil no primeiro mês e ele aumenta conforme o nosso time aumenta. Mas esse custo leva em conta tudo, de salários, a aluguel de espaço e a todos os possíveis desenvolvimentos que a gente vai fazer na empresa. E com 2 anos a gente consegue um lucro de 650 mil. 650 mil. Quem disse que empatia não vendia estava errado. E esse gráfico é a prova disso. Isso é uma projeção dos nossos lucros em 2 anos, começando com 350 operações mensais. O último mês ali tem 147 mil de lucro. Não é de receita, é de lucro. Esse aqui é um vídeo do nosso site, um protótipo lá atual do nosso site, que a nossa equipe fez, porque a nossa equipe está preparada para isso. E esse site mostra justamente o que a Reparatec quer passar. Que a gente se importa tanto com os nossos colaboradores quanto com o nosso cliente. Quer seja você uma empresa ou uma pessoa, quer você saber o que você quer ou ainda vai descobrir. O que a Reparatec quer é ser empática numa área que é tão brutal às vezes quanto a inovação tecnológica em todos os tipos. Obrigada pela atenção de vocês. Galera, vamos lá, olha só. Você tem um negócio que não depende de nada. Pronto. Essa, inclusive, era o meu plano B se eu não fosse desenvolvedor de software. Eu cheguei a trabalhar com suporte técnico, né? E o que eu fazia era justamente atender bem as pessoas que não entendiam nada de tecnologia, né? E isso me rendeu ótimos frutos na minha carreira. De novo, não sei se vocês precisam de um chatbot de atendimento, porque se um idoso tiver um problema no computador dele, ele não quer um chatbot, ele quer ligar para alguém. Ele quer olhar para uma pessoa e Ligar. Tipo assim, Clara, meu computador parou, pelo amor de Deus, vem aqui em casa agora. Ou eu vou falar, Clara, o computador da minha mãe parou, vai lá na casa dela agora. Né? Ou agora, ou quando tiver disponibilidade. Tem mercado. Tipo assim, as empresas de suporte técnico, salvo raríssimas exceções, a regra é quanto menor, pior.
E tem exceções, obviamente, como tem empresas muito grandes de suporte técnico, que são muito boas. É um mercado que vai de 0 a 1 bilhão. Né? Se vocês têm interesse em seguir com isso adiante, eu topo bater um papo com vocês, a gente vai lá na empresa, sentar, desenhar isso, porque é um negócio que me interessa. E vocês não precisam dessa grana toda e acho que dá para ganhar mais do que está aí. Esse é o ponto. A gente foi bastante contido nas nossas projeções, a gente deu uma inflada nos custos, porque a gente falou. A gente não sabe o que a gente pode precisar, além do que a gente colocou aqui, então a gente prefere errar para cima no custo do que errar para baixo. A gente foi bastante pessimista nesse sentido. E é exatamente o que você falou, concordo muito com isso, porque o idoso ele precisa de muita atenção. E não só o idoso, como uma pessoa que entende muito menos. A gente está cada dia mais criando cada coisa. É o ChatGPT que está fazendo as coisas, é uma IA que faz arte, é tanta coisa que a gente não foca para quem veio antes da gente e que não sabe mexer em uma A gente não precisa nem falar muito de idoso, ó. Olha o que acontece. Tem uma irmã médica, irmã não é ignorante, minha irmã tem pós-doc. O computador dela quebra, eu posso estar em reunião com a Novo Norte, ela fica ligando no celular. E mandando mensagem no celular, meu telefone deu pau. Meu computador não está ligando para o internet. O problema é seu e do seu computador. Se eu tivesse alguém que eu confio, que vai lá resolver o problema dela, provavelmente na segunda vez ela já não ia mais me ligar. Estou conhecendo minha irmã aí. Mas, no geral, cara, eu gosto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, a minha primeira impressão é que esse é um oceano bem vermelho. Tem uma competição, uma concorrência, assim, parece que é meio que Olhando as empresas que eu e você atendemos. então, Olhando a minha mãe. Estou na dúvida, tá? Eu estou assim, é uma dúvida sincera. Olhando para o mercado tradicional de assistência técnica, é de fato um mercado bastante brutal para uma empresa pequena que não foca em eficiência, por exemplo, que é o nosso caso. Porque a gente não quer ser eficiente. A gente quer ser alguém que você liga quando você precisa de qualquer solução, a qualquer hora do dia, especialmente para esses grupos específicos. Mas, olhando de panorama geral, o mercado da assistência técnica ele é bastante brutal, sim. Vocês foram bem corajosos. Que nem uma coisa que eu acho que, por exemplo, a Rappi é um grande competidor, que é a venda de marketplace é gigante. Só que não tem ninguém ali no época falando, ó, esse computador é para você, ou senão você vê aquele computador no Mercado Livre por R$1.000. Cara, já tem tudo, tem cadeira gamer. Vai rodar? E você fica nessa dúvida. Tá. Só que é uma coisa voltada para a empatia. Então, a gente acredita que quando a gente está com o cliente bem pela primeira vez, ele volta para você. É basicamente isso. Esse é o nosso diferencial e isso que a gente quer viver. A venda de equipamentos está no radar ou não? A venda de equipamentos não, recomendações. Ok. Tá bom. Mas uma vez você recomendando ter um referral é a coisa mais fácil do mundo. Também existe um grupo para pequenas e médias empresas e tal, e eu olhei muito desse ângulo, assim, menos para idoso e tal. E mais voltado para empresas. Eu vejo assim, por exemplo, a minha realidade como empresa ou como empresário, eu tenho que ter lá uma pessoa, um velho carinha da informática, porque dá problema no computador, na rede, e tal. E sendo muito honesto, assim, é um profissional que às vezes passa horas e horas Sem fazer nada. só que eu tenho que ter, porque a hora que acontece, Não tem como não ter. não tem como deixar um outro profissional parado. Se for num custo que faça sentido, por exemplo, substituir uma pessoa 100% dedicada por um prestador de serviço como vocês, eu vejo olhando esse universo de PMS